Uma atitude de fé pode mudar qualquer situação e promover aquilo que é justo na sua vida, até porque Deus, Ele é justo juiz. A base do seu trono é justiça, está escrito. Nós vamos chegar nesse texto aqui da Bíblia, mas a gente vê aqui no versículo 7, do capítulo 27 do livro de Números, como Deus responde a um pedido de mulheres de fé. Na verdade, para ser mais exato, as filhas de Zelofeade, um homem que só tinha filhas, e a lei daquela época é que somente os homens poderiam herdar, né? Os filhos herdariam as terras, os herdeiros. Mas como Zelofeade não teve filhos homens, as filhas foram até Moisés requerer as suas heranças, aquilo que elas tinham por direito, porque elas eram as únicas filhas. E aí o que acontece? Deus responde a Moisés, fala com Moisés dizendo assim, as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Olha que legal, algo que não existia, elas fizeram existir uma lei, Deus estabeleceu por estatuto e direito, e depois começou a explicar ali outras maneiras também de fazer justiça, né? Quando não tivesse filhos, seria as filhas, se não tivesse nem filhos nem filhas, seria pelo irmão, e se não tivesse irmão, e aí foi falando cada maneira que poderia fazer o que era mais justo possível para que as heranças fossem distribuídas. E é isso que eu quero que você entenda, Deus é justo, e tudo que Ele quer é fazer justiça na sua vida. Mas claro, se essas mulheres não tivessem tomado uma atitude, não tivessem chegado até Moisés, como Deus promoveria essa justiça? Deus não compactua com a injustiça, mas Ele precisa ver em nós também a disposição de agir e de buscar nele justiça. Você veja que elas não ficaram reclamando, murmurando com um com o outro, elas foram a quem poderia resolver e quem tinha um acesso direto a Deus. Hoje nós não precisamos ir diretamente a uma pessoa, né? Nós podemos ir à pessoa do Senhor Jesus. Elas foram até Moisés porque Moisés era o líder e representava o próprio Deus ali na terra. Era através de Moisés que Deus falava com o povo. Mas hoje você pode falar diretamente com Ele. Tome uma atitude de fé. Há uma injustiça na sua vida, transforme essa injustiça em justiça. Busque a justiça de Deus e com certeza você verá isso acontecendo. E na sequência Deus fala sobre a morte de Moisés, né? E Moisés faz um pedido para que Deus pudesse escolher um homem, uma pessoa para liderar o povo a partir daquele momento. E é legal demais que Deus dá uma ordem a Moisés lá no versículo 23, e sobre ele impôs as suas mãos, ele deu ordens como o Senhor falara por intermédio de Moisés, falando a respeito de Josué, que Deus passou para ele, transmitiu a ele o que ele gostaria que fosse feito, né, por intermédio de Moisés e Eleazar também, que abençoou Josué, e Josué tomaria o lugar de Moisés. E aí, seguindo o capítulo 28, a Bíblia começa a falar aqui sobre os sacrifícios sem defeito, tanto no 28, falando das ofertas. Muitas vezes Deus cita esse detalhe, né? Termina falando sobre esse detalhe e começa o 29 falando de várias ofertas que Deus pediria para ele sem defeito. E eu fiquei pensando, claro, todos nós, todo ser humano, nós temos defeitos, né? Só que quando Deus requeria para o povo as ofertas, os animais sem defeitos, era a consideração, né? Era o temor para com Deus, era para que as pessoas realmente fossem minuciosas a se apresentarem diante de Deus. E quando realmente nós passamos a cuidar da nossa comunhão com Deus com força, procurando fazer o que é certo, procurando agradar a Deus, não agradar aos outros, nem a nós mesmos, mas a Deus, quando a gente procura viver uma fé prática em Deus a cada dia, essa fé passa a ser uma fé sem defeito, e a vida com Deus também, acredito, passa a ser sem defeito. Não que você não cometa erros, não me entenda mal, porque às vezes a gente num pensamento a gente já erra, mas como você pensa algo errado, você pensou, você já logo repreende, você já logo diz, eu não aceito isso, e você já logo muda de direção e pratica aquilo que é certo, porque você está ligado, conectado à palavra de Deus. E é exatamente isso que Deus espera de você e de mim. Então, tome posição a partir de hoje, sabe, de colocar a sua vida diante de Deus, como a gente falou, sem defeito,
não é você ser uma pessoa perfeitinha, mas você passa a ser uma pessoa perfeita diante de Deus quando você vive à luz da palavra dele e da fé. Porque você vai estar sempre fugindo daquilo que é mal. Mesmo que o mal se apresente, às vezes queira até nascer dentro de você, como falei, através de um sentimento, até um pensamento, mas você logo reage, você logo toma uma atitude dentro da justiça, como nós começamos esse vídeo falando, que Deus, ele espera as nossas atitudes dentro da justiça. E o interessante, para a gente terminar falando a respeito desses capítulos, que Deus anunciou a morte de Moisés e depois começou a trazer outras orientações por meio de Moisés. E no final do capítulo, mais uma vez a Bíblia fala, e fez Moisés como Deus ordenara. Quer dizer, Deus falou para Moisés, olha, você vai morrer, você não vai entrar na terra de Canaã, por conta daquilo que aconteceu lá nas águas de Meribá. E ainda assim, isso não interrompeu, né, não criou em Moisés, vamos dizer assim, maus olhos para com Deus, e fez com que ele, então quer saber, já que eu não vou entrar, já levantou o outro, já foi definido até que é Josué, e vou deixar ele fazer o que tiver que fazer, e eu vou esperar aqui agora a minha morte. De forma alguma. Moisés, até o último momento, esteve fazendo tudo que o Senhor ordenara. E mesmo que um dos seus maiores objetivos, né, os maiores sonhos, ele tira o povo de Israel da escravidão do Egito para entrar na terra prometida, para não ser mais escravo, e ele mesmo não terá esse direito ou esse privilégio de entrar na terra prometida. Mas ainda assim, Moisés permanece servindo a Deus. Se você não for atendido naquilo que você mais quer de Deus, o seu maior sonho, o seu maior objetivo, e você vê que isso ficou claro para você, né? Deus não vai fazer aquilo dali que você quer, você continuará servindo a Deus como você tem servido hoje, sem deixar a desejar no seu serviço a Deus, na sua comunhão com Deus. Você vai permanecer fazendo o que é justo e a ordem de Deus com toda a força, com a mesma intensidade, mesmo você não sendo atendido, mesmo você não entrando na terra prometida. Eu não sei, que nós possamos ter o mesmo espírito de Moisés, de servo. O que Deus irá fazer e como Ele irá fazer está dentro da vontade dEle. Cabe a cada um de nós estarmos dentro também da vontade de Deus. Se nós estivermos ali, estaremos seguros. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se esse vídeo te ajudou, curta aí, compartilhe, comente. Se não é inscrito, se inscreva. Quando entra aqui os vídeos, se você tiver ali a notificação, ativar as notificações, você já recebe a notificação, já entra e já assiste e se fortaleça. Que Deus te abençoe muito e até o nosso próximo vídeo.